Yolanda Romero Martins, nascida em João Pinheiro, moro em BH. Eu nasci aqui, meu pai casou com minha mãe aqui. Meu pai casou com minha mãe aqui. Começou aqui, nossa família, né? Nasceu aqui. Papai, nós somos 7. Aí fomos terminando o primário, indo para BH, estudar lá. Aí cada um foi diversificando a vida, mas o Zé sempre quis ficar aqui. Ele foi estudar em Ouro Preto, fugiu do colégio. Ele era danado, viu? Não quis ficar lá, falou que queria ficar aqui, né? E o Paulo, ele era, com 18 anos, ele era da Receita Federal. Como fala aquele cargo? Com 18 anos, o Paulo, ele foi nomeado para a Receita Federal, sabe? E no IC da Receita, aí ele foi nomeado depois para Brasília, foi subindo, até ele foi para Joinville, lá era secretário da Receita Federal. Então ele começou aqui, né, o Paulo. O Zé sempre ficou aqui. E o Caio foi com a gente para BH, né, mas gostava muito daqui. Meu pai era filho de italiano, com espanhol, neto de espanhol. E ele perdeu a avó, a mãe, aos 3 anos de idade. E naquela época eram vários filhos, eram 5 ou 6 filhos. E cada um foi adotado por um, morar com um que conhecia. Então, 2 irmãs dele foram morar no Rio. E uma outra irmã foi para Alagoas. E ele e tio Antônio, né? Tio Antônio já era irmão dele só por parte de pai, uma coisa assim. E ele foi morar com, como que chama? Ademar Silveira. Ademar Silveira. Ele foi o menos privilegiado, entendeu, meu pai? Com 3 anos perder. O pai foi para um convento, ele era engenheiro e médico, largou os filhos e foram no convento, no Rio. Olha que beleza! E ele ficou aqui. Então ele sofreu muito na infância e tudo, mas ele foi muito abençoado. Casou com a mamãe, a vovó era muito estruturada, né? Tinha uma estrutura muito boa. E ele tinha a vovó como uma mãe para ele, entende? E graças a Deus essa mistura de sangue de italiano com brasileiro deu uma mistura boa, né? Uns gostam de voar, outros gostam de ficar, né? Quem que era a sua avó? Vovó Gesica Pereira Campos, a mãe da mamãe. Ah, e a dona Zica, né, conhecida, ela era de onde, a dona Zica? A vovó era daqui. E foi casada com Valadares, sabe? E a vovó, ela ficou viúva muito rica, teve 4 filhos e o vovô foi internado, eles depois falaram que eles internaram ele para poder dividir a gente da família, querendo apossar de bens dele, sabe? Mas a vovó, o que ela conseguiu pegar, ela segurou, criou os filhos. Era assim, cada um que casava levava tanta fazenda. Mamãe levou 2 fazendas, 3 fazendas. Um era para mim, que tinha o xodó comigo, mas foi embora. 3 fazendas. O outro tio levou mais uma fazenda e uma outra, que ela falava que ela morava com a mamãe, mas nos últimos dias ela queria passar com esse meu tio. E essa fazenda era para ele. Antigamente tinham isso, né? Você vai cuidar de mim e você vai receber também. Então ela teve uma vida de muita sabedoria. A vovó era sábia, muito sábia. Eu amava minha avó. E a mamãe, quando estava correndo lá, com 7 filhos, eu era gêmea, eram 8, né? Aí, enquanto isso, tinha a vovó ajudando, freando, que o maior, não faltava nada, mas o maior freio é a mente, né? Você ter um aconchego, uma pessoa por perto que te dê colo, né? Isso é muito bom. Na minha época era pequenininho, né? Era uma cidadezinha assim, bem pequena e
a gente não tinha o que fazer, não tinha um lazer, só tinha um cinema. E eu sonhava muito em estudar, aqui não tinha faculdade, né? Só tinha um grupo escolar. E era um outro mundo, era um mundo muito fechado. E agora não. João Pinheiro, assim, abriu o leque, né? João Pinheiro, eu perguntava lá em BH, eu sou de João Pinheiro, onde fica isso? Ninguém sabia falar. Hoje todo mundo conhece João Pinheiro, por quê? É caminho de Brasília, entende? E aí eu tô vendo que a cidade tá com mais estrutura, sabe? Tá uma cidade realmente, né? De interior, mas com estrutura montada, né? Então é uma cidade muito boa, boa para morar, né? Você tem sentimento de pertencimento a João Pinheiro, Yolanda? Como assim? Que tipo de sentimento que você tem por João Pinheiro? Ah, uma vida boa, eu era muito feliz aqui, né? Eu passei praticamente a infância, a adolescência. Eu lembro que tinha 14 anos, eu corria na rua, eu sempre fui grande, papai disse, não tem vergonha de correr na rua. E eu falei, que eu não tenho não, eu tô brincando, entendeu? Aquela inocência. A gente teve uma vida inocente e feliz por muito tempo, que hoje a adolescência é muito diferente da gente, né? A gente tinha aquela pureza. Enquanto todas as meninas falavam, eu quero casar, eu quero formar em casa, só pensava em casar, eu não, eu queria conhecer o mundo. Eu não queria casar, papai tinha medo de falar comigo. Yolanda não quer casar. Você foi pro exterior novinha, né? Hã? Você falou? Fui pro exterior novinha, e com muita coragem, né? Porque naquela época uma pessoa viajar sozinha para estudar fora tinha que ser muito corajosa, né? Mas isso aqui foi uma vida tão boa que eu criei essas estruturas, entendeu? Nós somos 7 lá em casa, 3 acima e 3 abaixo. Eu era menos mimada. Então, o que aconteceu? Eu era do meio, sabe que do meio é sanduíche, né? Aí tinha a mais velha, que era mimada, que era mais velha. Tinha a segunda, a outra minha irmã, que era mimada, que era a mimada. Tinha a outra, que era caçula. E eu falei assim, não, eu sobrei, eu vou ter que cuidar da minha vida. E fui embora, entende? Eu era mimada da vovó, mas a vovó me mimava assim, não era mimar. Ela me conversava comigo, me dava conselho também, tudo. Então eu tive uma vida aqui muito feliz, que poucas crianças têm hoje em dia, principalmente na capital. Hoje o mundo mudou muito, né? A droga atrapalhou muito. Hoje os pais têm que ser muito presentes. Se antes eram, hoje tem que ser dobrado. A gente tinha tudo para ser feliz, a gente era feliz. A gente não morava num palácio, morava numa casa que tinha muito amor. Então, quando você tem amor, você cresce, entendeu? Não é só de coração, não, mental também. Quem tem amor, sabe dar amor, né? Então, aqui é minha raiz, eu não nego nunca, porque foi aqui que foi colhido tudo que eu sou hoje.